Então vamos ler o texto de Filipenses 2, de 12 a 18. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, tá? Assim diz a palavra: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai de amor, fale conosco. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, nós estamos aqui para ouvir o Teu Espírito, nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos constrangidos pelo Teu amor, estamos aqui, Senhor Deus, para receber de Ti instrução, direção, Pai querido, transformação do nosso coração. Tenha misericórdia de nós e nos assista agora, Senhor Deus, nesse momento em que estamos diante da Tua palavra, e carecemos que o Teu Espírito, Senhor Deus, aplique, a injete em nós de forma eficaz, para que sejamos todos guiados por Ti. Tenha compaixão de nós, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui um chamado à obediência, irmãos. Um chamado à obediência de uma vida santa no meio de uma geração perversa e corrupta. Um chamado a resplandecer no meio das trevas como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Cristo chama a sua igreja para isso. Cristo chama a sua igreja para honrá-lo. A função principal da igreja é glorificar a Deus. Não é o evangelismo, não é nada principal. Se pudéssemos assim, qual é a função que não pode deixar de existir na igreja em tempo nenhum? A glória de Deus. Glorificarmos a Deus. As outras coisas são consequências de um compromisso com a glorificação de Deus, com a exaltação de Deus, com a entronização de Deus sobre as nossas vidas, de modo que as nossas vidas passam a ser guiadas totalmente por Cristo. É inevitável, depois de entregarmos nossa vida, de nossas defesas serem esfaceladas pela graça de Deus, é inegável que a gente vai evangelizar, que a gente vai resplandecer como luzeiro no mundo e vai mostrar Cristo com as nossas vidas. Porque nós não somos uma candeia que é acesa para ser colocada debaixo do alqueire. Nós somos uma candeia que é acesa pelo Espírito de Deus para ser colocada sobre o velador, o lugar que ilumina toda a casa, todo o recinto em que estamos. Devemos brilhar como luzeiros no mundo, glorificando a Deus. Brilhar como? Brilhar por sermos diferentes. Brilhar por sermos guiados por aquilo que o mundo não é guiado. O mundo não é guiado pela vontade declarada de Deus, pela palavra de Deus. O mundo não é guiado, pelo contrário, o mundo, os povos imaginam coisas vãs, Salmo número 2. Os povos criam as suas religiões, e eles não querem uma religião da palavra, eles querem a religião do próprio coração, que é usada para atender às suas demandas. Como o povo de Filipenses, que tinha os seus deuses, que adoravam, os deuses, né? É bem ilustrado no filme, o panteão romano, né? Aquele monte de deuses que os romanos prestavam sacrifícios, né? Aqui é um povo misturado de romanos e gregos. Então
toda aquela idolatria toda está nessa cidade, e essas pessoas que Paulo escreve esta carta de dentro da prisão, estão sofrendo perseguição, porque eles estão sendo diferentes. Quando Paulo estava com eles, eles estavam obedecendo. Quando Paulo estava vivendo com eles ali, eles foram fortalecidos e eles estavam testemunhando de Cristo. Eles estavam testemunhando de Cristo. Por isso Paulo começa a sua carta e fala: eu dou sempre graças a Deus quando eu lembro de vós nas minhas orações, né? Eu sempre faço as minhas orações, minhas súplicas com vocês com alegria, porque quando eu estava aí, eu vi que vocês entenderam o Evangelho e se tornaram cooperadores do Evangelho, e famílias tão distintas quanto a família de Lídia e do carceleiro se uniram para formar uma igreja. E vocês foram fortalecidos pelo Evangelho, receberam um novo coração, começaram a viver de maneira diferente daquilo que viveram, compreenderam a mensagem da cruz e estão seguindo no caminho, tornaram-se cooperadores do Evangelho. Continuem, eu estou preso, mas a palavra não está presa, vocês vão sofrer, mas a palavra não sofrerá, vocês pregarão o Evangelho. E aquela obra que começou na vossa vida, versículo 6, estou plenamente certo de que aquela boa obra que começou em vós, há de completá-la até o fim em Cristo Jesus. Essa boa obra é a vida santificada pelo Evangelho. Esta boa obra que começou, essa transformação que começou, ela vai ser concluída. Aquele que Cristo chama eficazmente será glorificado. Aquele que foi chamado eficazmente pelo Evangelho e ouviu a voz do Senhor e teve o coração novo, recebeu um coração novo do Senhor Jesus, ele vai ser glorificado. Então, mesmo que vocês sofram, não temam. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus está reservada para vocês. Continuem a cooperar com o Evangelho, não esmoreçam. Eu estou preso, eu estou sofrendo, tem gente pregando para que eu sofra mais, mas eu não me importo, eu me importo com Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então Paulo percebe, através de relatos, que esta igreja não é uma igreja pura, porque igrejas puras só existem no céu. Então ele também quer corrigir as pequenas tentações que lhe sobrevêm de desunirem, de ficarem separados. Então ele começa a dizer que vocês devem viver de modo digno do Evangelho, vocês devem viver entranhados de afetos e misericórdias, versículo 1 do capítulo 2, vocês não devem fazer nada por partidarismo ou vanglória. E ele retoma agora esse tema, depois de ter mostrado o exemplo de Cristo na cruz ao se esvaziar de si mesmo. Ele retoma agora para dizer: meus amados, continuem obedecendo. Vocês obedeceram na minha presença, mas agora que eu estou ausente, obedeçam também. O temor daquele velho encarcerado era de que aquela igreja naufragasse, que aquela igreja se perdesse no meio das tentações. Ele estava preocupado, preocupação pastoral, preocupação de amor, preocupado deles sucumbirem às tentações e aquela igreja sumir. E ele, ausente em corpo, mas presente no espírito, presente em intenção, presente em mente ali com eles, em intercessões, em súplicas, ele redige a carta dizendo: olha, continue obedecendo na minha ausência, não esmoreçam, eu não estou presente aí com vocês, eu não posso, eu estou preso, mas continue obedecendo, porque, meus queridos, muitas vezes a gente acha que é pela presença de alguém que Deus age no meio de nós, e talvez aquele povo esteja tentado a pensar: olha, quando Paulo está com a gente,
que ele era o último apóstolo, o último não, mas era o apóstolo que tinha contato com eles, o apóstolo vivo que tinha contato com eles. Olha, quando o apóstolo está conosco, Deus está conosco. Quando o apóstolo está conosco, a gente fica fortalecido. Então Paulo, olha, eu não estou presente com vocês, mas eu quero que vocês continuem a obedecer, porque não sou eu que opero a obediência em vocês, não é a minha presença, não é a minha figura, não é a minha oratória, não é a minha eloquência, não é a minha, presença no meio de vós, que faz de vocês um povo forte. É Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Não sou eu. Por isso, continue a obedecer na minha ausência. Isso vale para nós. É muito fácil, irmãos, e a gente vê isso com facilidade. Igrejas que têm personalidades fortes, líderes carismáticos, que é uma coisa quando o cara está presente, é outra coisa quando o cara está ausente. Entendeu? Tem pastores, então quando o fulano de tal está no meio da gente, o culto é uma coisa, quando o fulano de tal não está, o culto é outra coisa. É muito fácil disso acontecer em nosso tempo também. E é provável que esteja acontecendo algo parecido com isso aqui na igreja de Filipos, e que o temor de Paulo era exatamente esse: olha, eu não quero que vocês esmoreçam, porque eu não estou presente. Vocês vão pensar talvez que Deus não está presente com vocês, mas é Deus que está aí com vocês. Deus que está aí com vocês no meio desse sofrimento todo. Deus que está aí com vocês, Ipave, no meio das angústias que estamos vivendo nos nossos dias. Não esmoreçam, continuem a cooperar com o Evangelho. Continuem a entregar a vida de vocês na mão do Senhor. Continue a confiar, continue a caminhada cristã e desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Deus está contemplando a nossa vida agora. Essa semana, tudo que nós fizemos, Deus contemplou e Ele está cuidando de nós. Ele quer que nós, na próxima semana, vivamos antenados nisso, e nunca mais esqueçamos disso. Ele está conosco, Ele está comigo. A despeito, mesmo que as circunstâncias demonstrem o contrário, eu creio na palavra, eu não creio nas circunstâncias, eu creio na palavra. Se a palavra diz que Ele estaria comigo, Ele está comigo. Ele disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês, e é eu que opero em vós o querer, a vontade e as ações. Então continuem, não esmoreçam, desenvolvam a vossa salvação. Desenvolver a salvação aqui é viver, desenrolar, progridam, continuem a exercitar aquilo que vocês ouviram, não cedam às tentações, e sirvam a Deus com a vida de vocês. Vivam com temor e tremor, não com temor de ser julgado e condenado, mas com temor de servir ao único verdadeiro Deus, com temor respeitoso, devocional, devoto. Eu estou diante de Deus, a minha vida está diante de Deus, Deus está comigo em todos os instantes. Então quando eu estou pecando, Deus está vendo eu pecar, e eu estou desonrando Ele na cara dele. Isso deve nos constranger ao ter nossas atitudes que desonram o Evangelho. Deus está comigo, isso é temor e tremor. Deus está comigo, então eu não posso desonrá-lo, eu não posso fazer tal e tal atitude, ter tal e tal olhar, ter tal e tal falar, fazer esse gesto, fazer aquele gesto. Eu não posso, porque Deus está comigo, eu vou desonrá-lo. Ele está vendo a minha vida. Eu temo, eu o amo, eu quero servi-lo, eu quero glorificá-lo, não desonrá-lo. Eu quero agradá-lo, porque Ele me deu tudo, Ele me deu vida, Ele me deu salvação, coisa que eu não podia prover para mim mesmo. Deus é esse que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, já que existem em nós ligação com Cristo, Deus efetua em nós o querer, o realizar.
Aqui está a soberania de Deus aliada com a nossa responsabilidade. Deus está controlando o nosso ato último. Sim, é tudo um decreto dele, é verdade. Mas as nossas ações são igualmente controladas por ele, culminando, em teologia a gente falou, concursos da providência, culminando, juntando-se com a vontade de Deus, para que a boa vontade dele seja cumprida em nós. Então, da perspectiva humana, nós estamos escolhendo, dentro da nossa livre agência, entre A e B, entre o certo e o errado, discernindo o bem e o mal, mas é Deus que está nos controlando a escolher. Então progridam nisso, avancem, sirvam ao Senhor, porque Ele está com vocês, Ele está conosco. Isso é consolo, isso é motivação para a vida cristã, isso é um gás que nós recebemos da palavra de Deus para continuarmos a viver para Ele, mesmo que todas as pessoas ao nosso redor não vivam. Porque cada um de nós é responsável por sua vida diante de Deus. Então, sirvam-se sem reclamar. Sirvam-se sem criar problemas. Não murmurem. Não façam as coisas com murmuração e contendas. Desde o começo, a igreja passa pelos mesmos problemas. Desde o começo. Desde muito tempo atrás, como vimos aqui, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele lança memórias do que as Escrituras já nos dizia do comportamento do povo de Israel, um povo que murmurava, se eu fosse Moisés, eu tinha abandonado aquele povo na primeira murmuração, E era um homem caloroso, era um homem que viu um egípcio e um israelita brigando e interviu e matou o egípcio. Era um homem bravo, valente, Mas foi transformado por Deus, virou um cordeirinho. E o povo murmurava e ele, Senhor, tem misericórdia desse povo. E Deus falou com ele, eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, tem misericórdia desse povo. Deus transforma as pessoas, os valentões, em cordeirinhos, que se submetem, que se entregam, que não murmuram, que não criam contendas. E aquele povo precisava ouvir isso. Olha, não façam coisas com murmurações e contendas. Sirvam-se sem reclamar, porque Deus está com vocês. Deus está contemplando a vida comunitária de vocês. Deus está contemplando vocês sendo igreja. Então sirvam sem reclamar, fazei tudo sem murmurações e contendas, porque isso vai diferenciar vocês do povo ao redor de vocês. Um povo hostil, um povo que, com muita influência do militarismo romano, um povo que gostava da glória do seu nome, muito bem retratado no filme, A glória do soldado, a glória do romano, a glória daquele que deve ser reconhecido, cheio de méritos, honras, louros, e tal, e enfim. Vocês não. O povo de Deus, o único que vai ser glorificado em nosso meio é o próprio Cristo. Então, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, vocês precisam ser diferentes. Vocês não podem andar igual a eles. Buscando a vantagem própria. Lembra da lei de Gerson, Buscando a vontade, qual é a minha vantagem? Buscando a vantagem própria? Não, vocês não são aqueles que buscam e nutrem vantagem. Vocês são aqueles que abrem mão. Vocês são aqueles que abrem mão. Por isso as murmurações. Murmuração é fruto de algo que eu não consigo abrir mão. Então eu murmuro, porque eu acho que eu não estou tendo aquilo que eu deveria ter. Eu acho que eu deveria ter certa coisa. Eu não tenho aquela coisa, eu fico murmurando. Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo? E vou igual um velho ranzinza, mastigando aquelas coisas e murmurando. Ou crio contendas. Eu vou
trabalhar e tem uma pessoa que bate a ideia diferente da minha, e nem eu nem você, ninguém vai fazer nada. E aí a coisa não anda, porque ninguém abre mão de nada. Enfim, para que resplandecemos como luzeiros no mundo, nós temos que ser diferente. Uma igreja desunida que murmura contra seus líderes, contra os seus irmãos, ou contra o próprio Deus, é uma afronta a Cristo, ao Evangelho. E desse jeito a igreja não coopera com o Evangelho. Paulo tinha chamado daquela congregação de uma igreja que coopera com o Evangelho. E agora ele fala, cuidado, porque se vocês andarem por esse caminho, vocês não vão cooperar com o Evangelho. Acordem, tenham zelo com isso. Cuidado, despertem, acendam o alerta, ponham guardas nas bocas de vocês, para vocês não desonrarem o Evangelho com a atitude de vocês. Vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo, perseverando, preservando a palavra da vida. A palavra da vida. Cooperem com o Evangelho através da obediência a Deus. Não destruam a mensagem que vocês afirmam pregar com seus atos. Tornem-se irrepreensíveis e sinceros, abandonando a reclamação e a contenda. Naturalmente nós somos reclamões, irmãos, né? Naturalmente. Nossos filhos nascem reclamões. Deixa de dar mamar para o filho na hora certa, enquanto ele reclama, né? A gente não é reclamão, a gente é pecador desde o ventre mesmo, não tem jeito. E para abandonar isso, qual é o antídoto então? Qual é o antídoto para isso? Para abandonar a murmuração, a contenda, nós temos que abandonar a nós mesmos. Olhem para o texto anterior aí, de 5 a 11. O que Paulo fez com esta igreja? Ao falar de cooperação do Evangelho, de vida santa no meio da geração perversa, de viver entranhados afetos de misericórdias, o que Paulo traz à memória daquelas pessoas, para elas encontrarem motivação, para que elas encontrem direção, como eles devem fazer isso? Olhem para Cristo. Cristo se esvaziou completamente. Cristo se abandonou completamente. Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou à divindade e quis viver uma vida terrena, entronizado entre as pessoas, cheio de vantagens. Mas Cristo se esvaziou de si mesmo. Antes mesmo se esvaziou a si mesmo da forma de servo. Ao ser homem, ele não tornou-se rei, ele tornou-se servo. O rei que serve. Então ele quer trazer para nós que o antídoto contra as nossas murmurações e contendas é nos esvaziarmos. É abandonarmos a nossa própria vida aos pés de Cristo. E assim cooperarmos com o Evangelho. Assim nos tornaremos irrepreensíveis e sinceros, abandonando-nos diante de Deus, tomando a cruz, negando a nós mesmos. Irmãos, eu sei que isso é difícil, mas isso é possível para os regenerados. Isso é impossível para os ímpios, para quem não é regenerado. Mas para quem tem novo coração, isso acontecerá naturalmente. Você aprenderá a se abandonar aos pés da cruz. Porque o grande fardo que nós precisamos de alívio é o nosso próprio. É o nosso próprio. É o fardo que criamos com a nossa própria justiça, com as nossas próprias vantagens. O que a cruz nos chama a fazer, então, agora é largar isso para tomar Cristo e assumi-lo como a própria vida nossa. É abandonar a nossa vida aos pés da cruz. É morrer. É perder a nossa vida. Perca a sua vida para que você seja salvo. Perca a sua vida para que você seja salvo. É isso que o próprio Cristo nos ensinou. Você precisa perder a sua vida para ser salvo. Você precisa se perder em Cristo, até não ser achado mais. Tem uma música que a gente canta aqui que fala isso. Até não ser achado mais. Paulo vivia isso, por isso ele dizia: para mim viver é Cristo. Para Paulo, vou falar o contrário, para que
tenha mais fácil de nós compreendermos. Para Paulo, viver não é ser Paulo. Entendeu? Para Paulo, o viver dele não era ser Paulo. Ele era Paulo antes de ser salvo. Ele era aquele Paulo, e isso ele vai falar mais para frente. Hebreu de hebreus, nascido ao oitavo dia, circuncidado ao oitavo dia. O capítulo anterior aqui. Com circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Esse é Paulo. Mas Paulo, quando encontrou Jesus, ele deixou de ser Paulo e passou a ser Cristo. E passou a ser Jesus. Por isso que ele era confundido e chamado de cristão. Por isso que os cristãos daquele tempo começaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, lá em Antioquia. Esse pessoal aí, ó, é igual aquele cara que morreu lá atrás. Eles são cristinhos, eles são pequenos cristos, eles são cristãos. Eles se perderam, eles morreram. Paulo podia ser derramado como libação, podia ser decapitado ali a qualquer momento. Ele não estava nem aí para a sua própria vida, porque ele já tinha morrido. Ele já estava morto, porque quem vivia nele era Cristo. Então, para que uma igreja viva sem murmurações e contendas, servindo uns aos outros em amor, cheios de afetos e misericórdias, completando a alegria, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de mesma alma, do mesmo sentimento, só tem um jeito, é todos morrerem para si mesmos, e Cristo viver em cada um de nós. Meus irmãos, isso é um milagre, isso é o grande milagre da salvação. Morremos para Cristo, morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo. É isso que o Espírito faz conosco na regeneração. E é isso que somos chamados a desenvolver. A nossa vida agora é desenvolvida nessa direção, nesse sentido. Vocês são filhos de Deus, Ele cuidará de vocês. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Agora a nossa vida, entendemos que é feita para honrar a Deus e não a nós mesmos. Por isso, a cruz nós abraçamos, não rejeitamos. E não nos enchemos de nós mesmos, mas nos esvaziamos como Cristo se esvaziou, para nos tornar servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Só quando aprendermos a viver vazios de nós mesmos é que brilharemos como luzeiros do mundo. E é isso que ele estava chamando aquela igreja para fazer. Olha, todo mundo ao redor de vocês é cheio de si mesmo. Todo mundo é cheio de orgulho, é cheio de arrogância, é cheio deles mesmos, cheio de conquistas, cheio de rótulos, cheio de tudo quanto é porcaria que você pode imaginar. Eles são cheios deles. Vocês não, vocês vão brilhar no meio das trevas. Nas trevas dos homens. Vocês vão brilhar. Como é que vocês vão brilhar? Buscando a própria glória? Não, está na glória de Cristo, preservando a palavra da vida, preservando a palavra da vida. A palavra da vida é Cristo, preservando que viver é morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. As divindades que eles buscavam eram buscadas para eles conquistarem mais, para eles terem mais glória. Então eles sacrificavam aos ídolos da guerra, da fertilidade, do dinheiro, para que eles tenham mais dinheiro, para que eles tenham mais terra, mais conquista, mais glória, para que os feitos deles sejam contados entre as outras pessoas, e eles ascendessem socialmente e se tornassem pessoas reconhecidas por todos. Parabéns, você chegou lá. E a mensagem da cruz é: sirvam-se, sirvam uns aos outros. A glória de vocês é Cristo, não é vocês. Cristo deve ser visto em vocês. Assim vocês vão servir uns aos outros, sem partidarismo, sem vanglória, mas por humildade. Assim vocês vão considerar cada um superiores a si mesmos. Assim vocês não vão ter nada
nada em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Assim como sempre obedecestes, vocês vão desenvolver a salvação com temor e tremor, vão preservar a palavra da vida, e o dia que Paulo encontrar com a igreja de Filipos na glória, ele vai ver o rosto de todo mundo e eu vou falar: eu não trabalhei em vão. Assim Paulo vai ver a mensagem dele, e a gente vai chegar lá, a igreja de Atílio de Viváqua, e ele vai falar: eu não corri em vão. Vocês entenderam também. Vocês receberam um novo coração também. E preservaram na palavra da vida. Vocês são a igreja de Cristo. E eu não corri inutilmente. E isso é tão belo, meus irmãos. Tão belo. Porque ele estava ali com um cordeirinho ali, naquele calabouço, sofrendo. E ele diz essas belíssimas palavras: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro. Ele sabia do seu julgamento e que chegaria logo o executor, que ia cortar a sua cabeça fora e o seu sangue ia jorrar. A oferta de libação era uma oferta que era um acessório ao sacrifício que estava sendo oferecido no altar, no Antigo Testamento. Então a libação era um líquido que era derramado junto com o sacrifício que estava sendo oferecido pelo sacerdote. Então a libação era um líquido derramado. Lembra de Davi, quando teve sede, vontade de tomar das águas de Jerusalém, né? Quem me dera beber das águas. Então o cara vai lá, atravessa o exército, pega aquele copo d'água, chega até Davi. Olha o que nós fizemos: trouxemos água que você queria beber. Ele derrama a água como libação. Isso é oferta para o Senhor. Então, no coração do Paulo estava já um homem morto para si mesmo, mas vivo para Cristo. Cristo estava vivo em Paulo, e ele sabia que morrer era lucro, e ele falou: olha, daqui a pouco vão derramar o meu sangue, e vai ser uma oferta de libação, junto com esse culto que vocês estão pregando, junto com essa vida que vocês estão vivendo. Eu me alegro com isso, eu me alegro com vocês. Eu me alegro por saber que nós, eu e vocês, estamos recebendo a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Agora sim, pela mesma razão, alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. Vejam como é uma carta que mistura alegria e sofrimento. Alegria e sofrimento, através de uma vida humilde em serviço ao Evangelho. Esta carta é fantástica e certamente nos motiva a continuar trabalhando com afinco, com fidelidade para o reino de Cristo, cooperando com o Evangelho. Assim perseveraremos na palavra da vida. A verdade é que só passamos a viver quando Cristo nos esvazia de nós mesmos e nos enche dele. Essa é a vida verdadeira. Porque lá no Éden, a vida santa de Adão e Eva era uma vida perfeita, uma vida vazia de si mesmo e cheia da graça, cheia do amor, cheia do próprio Deus, antes de pecar. Agora, depois, como pecadores, precisamos ser esvaziados de nós mesmos e cheios do Espírito Santo, cheios do próprio Cristo. Esta é a mensagem apostólica. Isso alegra o pregador sincero e fiel ao Evangelho. Paulo se alegra por ser derramado por libação sobre o sacrifício da nossa fé. Alegrem-se também em ser esvaziados de si mesmos. Alegrem-se. E busquem isso, meus irmãos. Busquem isso. Busquem isso. E fujam do Evangelho que enche as pessoas delas mesmas. Há um divisor de águas aqui. Há um divisor de águas aqui. Existe o Evangelho na praça hoje que enche as pessoas delas mesmas. Você vai brilhar, sua hora chegou, você é o cara. Tá. Não consigo ver isso nas Escrituras de todo o meu coração.
Queria ver, porque eu não sofreria tanto. Teria menos aftas na minha garganta, na minha boca, e eu dormiria melhor. Choraria até menos. Mas eu vejo o que eu acabei de pregar. Que a vida com Cristo é uma vida de abnegação, porque Cristo se abnegou perfeitamente por nós. Ele se esvaziou perfeitamente por nós, para que nós nos esvaziássemos diante dele e vivêssemos cheios do nosso Senhor. Assim, busquem isso com afinco. Busquem isso com afinco. Peçam a Deus humildade, humildade, humildade. Peçam a Deus os frutos do Espírito em vocês. Peçam a Deus a ser cheios do Espírito e a demonstrar isso com as suas atitudes e não destruir com as suas atitudes. Que a igreja de Filipos estava sendo tentado a destruir a mensagem com atitude de desunião, de murmuração e contendas. Nós também não podemos e precisamos ser fortalecidos no Senhor para não destruir, mas cooperarmos na edificação e na pregação do Evangelho. Orem, busquem, mortifiquem o pecado, confessem o pecado e supliquem a Deus para que Ele opere em nós, tanto a vontade quanto as ações, segundo a sua santa bondade. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que trate os nossos corações.